Eletricidade é o termo geral da física que estuda os fenômenos causados pelo trabalho das cargas elétricas. Não podemos fazer nada na nossa vida sem que pensamos em eletricidade. Não podemos acender uma lâmpada, não podemos ligar uma televisão ou conservar um alimento sem termos eletricidade hoje em dia. Como a eletricidade é um termo bem amplo, foi dividido em três conceitos: a eletrostática, a eletrodinâmica e o eletromagnetismo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre eletrostática. Da física responsável pelo estudo de cargas elétricas em repouso é a eletrostática. A carga elétrica é um ente quantizado e seu valor elementar é de E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. E não significa de eletricidade, e sim de valor elementar. E a gente podemos colocar o valor elementar como negativo ou positivo, dependendo se ele for de elétrons ou prótons. Um dos exemplos de eletrostática é quando nós pegamos dois objetos e fazemos uma fricção neles. Os elétrons que estavam sobre a camada superior acabam saindo e esses objetos podem obter valor de repulsão ou de atração. E um dos outros exemplos é sobre a televisão, que o líquido que existe na televisão acaba puxando nossos pelos para eles ficarem levantados. A eletrodinâmica é a parte da física que estuda cargas elétricas em movimento. Ela está diretamente relacionada a circuitos elétricos. Vou falar um pouco sobre circuitos elétricos aqui, sobre os condutores de eletricidade. Os condutores de eletricidade são aqueles materiais que conduzem muito bem a eletricidade, que são os metais, que são o ouro, são a prata, o cobre e etc. Existem também os supercondutores, que são substâncias que não conduzem bem a eletricidade, como a cerâmica e dentre outros. Quando as moléculas se agitam muito dentro de um material, sendo ele cobre, ouro ou prata, os metais acabam se aquecendo muito. Agora eu vou falar um pouco sobre isolantes, são aqueles que não são condutores, que não possuem elétrons livres. São a água da torneira, porcelanas, plásticos e borrachas, que são isolantes, que não produzem, não têm elétrons soltos. E a carga elementar é a mesma da eletrostática, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Na física, o eletromagnetismo é a teoria unificada para explicar a relação entre eletricidade e o magnetismo. Essa teoria baseia-se no conceito de campo magnético. O campo magnético necessita essencialmente do campo elétrico, por isso faz sentido falar em uma entidade chamada de campo eletromagnético. O campo magnético é resultado do movimento de cargas elétricas, ou seja, é resultado de corrente elétrica. O campo magnético pode resultar em uma força eletromagnética quando associada a ímãs. As fontes sonoras fazem parte do nosso dia a dia. Apesar de normalmente nós não fazermos relação entre os estudos da física, essas fontes são capazes de produzir vibrações por meio das quais são transmitidas moléculas, o que causa ondas de pressão que passa a se propagar. A onda, ao atingir nosso ouvido, faz com que o tímpano vibre, enviando para o nosso cérebro impulsos que produzem essa sensação sonora. O meio em que mais comumente essas ondas se propagam é o ar, mas também pode se propagar em meios como líquido ou ainda gases, como por exemplo fontes sonoras podem citar instrumentos musicais, como violão e bateria. Irei agora falar sobre velocidade e propagação do som. É possível fazer a medição da velocidade e propagação do som no ar? Uma experiência muito simples, pode trazer para a realidade cálculos que podem parecer complicados na física. Fique 100 metros em um edifício e bata palmas. Com isso você estará produzindo ondas sonoras que irão até o edifício e voltarão até você na forma de eco.
Sempre que ouvir o eco, bata a palma novamente e peça para que alguém conta quanto tempo você demorar para bater palmas 10 vezes. O tempo será de 6 segundos, uma vez que o som demora esse tempo para percorrer os 200 metros, indo e voltando do prédio. A velocidade do som pode ser calculada por meio de uma fórmula. Velocidade é igual a 200 sobre 0,6, que irá dar 353 metros por segundo. Num cálculo acima podemos chegar ao valor da velocidade do som propagando no ar, mas é claro que isso pode variar de acordo com o meio da propagação, podendo ainda sofrer influências na temperatura em que esse meio se encontra. Quanto maior for a temperatura, maior será a velocidade da propagação. E falar agora sobre qualidade do som. A música que ouvimos diariamente pode ser cantada em 2 vozes, o que vai depender da altura das notas musicais que são emitidas pelos cantores. Essas podem ser fracas ou fortes. Isso pode ser definido a partir da sua intensidade ou do seu volume. A altura depende da frequência do som, indicando se ele é grave ou agudo. Analisado pela frequência, podemos dizer que quanto menor ela for, mais grave será o som. Quanto maior ela for, mais agudo será o som. A intensidade, por sua vez, depende da amplitude do som e nos permite fazer a distinção entre um som forte e o outro. Como vemos na tabela ao lado, a frequência, quando ela é mais alta, vejamos que a intensidade do som ela varia muito, ela fica muito dividida. E quando a frequência é mais baixa, ela é mais longa, ela é mais, digamos assim, mais prolongada. Ela vai lá embaixo e volta lá em cima. Ela varia muito do tempo. Como concluir esse assunto, os sons que chegam em nossos ouvidos podem ser classificados como sons musicais ou ruídos, mas é claro que isso é muito abstrato. E fisicamente entendemos o som musical como resultado de superposição de ondas sonoras periódicas. Os ruídos, por sua vez, são aqueles sons não periódicos que são breves e podem ter mudanças ríspidas em suas características. Irei falar agora sobre a intensidade fisiológica do som. A intensidade do som, como vimos anteriormente, está relacionada à amplitude das vibrações, ou seja, a energia é transportada por essas ondas sonoras. A intensidade fisiológica e a intensidade física do som variam no mesmo sentido, mas são distintas entre si. A primeira refere-se à intensidade auditiva, enquanto a segunda refere-se às ondas sonoras apropriadamente ditas. A intensidade do som que se capta nos ouvidos correspondente à sensação de volume do som. Existem valores de intensidades que não podemos ouvir. A intensidade chamada de nível mínimo da audição, quando elevamos significativamente a intensidade, o som acaba por provocar uma sensação dolorosa. A altura do som, portanto, está ligada à sua frequência. Como também já foi mencionado, a velocidade e a aceleração das partículas do meio durante a propagação das notas mecânicas sofrem variações, conforme a lei de harmônica. Irei falar agora sobre a acústica aplicada à música. Se você entende um pouco de música, você deve ter ouvido falar das notas musicais, independentemente do que os instrumentos estavam se usando, correto. Para que os mais variados instrumentos pudessem chegar às mesmas notas, é fixado uma altura absoluta, ou seja, uma frequência para cada uma delas. A voz humana apresenta limites extremos que variam de 60 a 550 Hz para homens e de 110 a 1.300 para mulheres. O timbre irá variar de acordo com os harmônicos que estão associados a um som fundamental. E em sons musicais, e por meio da qualidade, vamos fazer a distinção entre dois sons emitidos por fontes sonoras diferentes em uma mesma altura.